Oi, meu nome é Cláudia, tenho 39 anos, sou casada com o Everton e eu tô fazendo uma série de vídeos para compartilhar um pouco do que tem ocorrido, de como tem sido esses nossos anos de casamento, tá? Então, se você quiser saber um pouquinho mais o que eu contei antes, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores lá, tá bom? Tava contando que no ano de 2012, eu e o Everton, nós abrimos uma verdureira, eu já tinha o meu salão na nossa casa, e aí nessa fase a gente decidiu abrir uma verdureira. E eu ajudava ele nos meus horários de folga e continuava com o meu salão e ele na verdureira o dia todo. Foi um período bem cansativo para nós, bem desgastante, porque pela rotina já da verdureira, né? E a verdureira ela tinha muito desperdício. Então o que acontecia? A gente conseguia doar, né, algumas coisas, porque muitas coisas do que era era dito como lixo, né, que a gente tinha que tirar da banca, que não conseguiria ser vendido, estava bom ainda para o consumo, né? Então eu acabava aproveitando isso às vezes para fazer doces, compotas. E aí eu fazia quando? Nos meus horários de folga, né? À noite ou então na segunda-feira. E além disso ainda, a gente ainda acabou arrumando 2 vaquinhas para também ter um destino para essas frutas e verduras que a gente acabava jogando fora. Então, assim, foi muito cansativo. Na época a gente achou que era bom, era válido, né? Compensava. E só que é aquela coisa, você só sente o cansaço depois, né? E a gente acabou se desgastando muito, se distanciando como casal mesmo, afetivamente, assim, a gente estava junto, né, quando eu estava na verdureira ou então quando ele estava em casa, a gente estava junto, mas a gente acabou mesmo assim se distanciando muito porque era só trabalho, trabalho, trabalho. Como a gente cresceu muito rápido na verdureira, em 6 meses, de uma sala de 30 metros quadrados, 30, 40 mais ou menos, metros quadrados, em 6 meses a gente passou para uma sala de mais de 100 metros quadrados. Então, assim, foi muito bom, mas aumentou bastante o nosso serviço, né? Então, a gente acabou ficando muito conhecido no bairro e a verdureira trouxe muito cliente também para o meu salão. Como era próximo, né? Não era no mesmo bairro, mas era próximo. A gente acabou ficando muito conhecido e vieram muitos clientes da verdureira também para o salão. E vice-versa, né? Lógico. Então, muitas vezes o Everton chegava em casa da verdureira e eu ficava até 7. Ele chegava em casa às 7, 8 horas da verdureira e eu ficava às vezes até 10, 11 horas da noite fazendo cabelo. Né? E nos finais de semana não era diferente. E desgastou muito a gente. E o que aconteceu? A gente simplesmente foi se distanciando de uma forma que a gente não conseguia lutar mais contra isso. Né? Isso foi mais ou menos no segundo ano já da verdureira. Na metade do segundo ano da verdureira, então foi ali em 2014 que a gente viu que começou a ficar esquisito, começou a ficar estranho. Só que como a gente não parava e a gente tinha uma dificuldade bem grande de brigar e conversar, que a gente não brigava, né? A gente não brigava, mas também a gente não conversava para resolver as coisas. Então, eu acredito que isso é uma dificuldade de muito casal, né? Ou briga demais e também não consegue conversar, mas no nosso caso não, a gente não brigava e também não conseguia conversar. Então, não resolviam as coisas, as dificuldades, as coisas que apareciam, nós éramos muito passivos, né? Tanto um como o outro. Então, a gente deixava passar. E a gente foi meio que empurrando.
só trabalhando, trabalhando. Quando tinha folga, queria mais era dormir, era descansar. A gente se distanciou dos nossos amigos do motoclube nessa fase. E a gente achou que nos domingos à tarde, que era a única folga que nós tínhamos, a gente ia poder passear, aproveitar. E a gente acabava não fazendo nada disso. A gente só dormia. No máximo ia comer fora na sexta-feira, no sábado, no domingo, às vezes até domingo à noite. E domingo à tarde passava, na verdade, dormindo, né? Então a gente não aproveitava como casal, como família, a gente não se curtia, a gente só trabalhou. E foi realmente bem difícil assim, e chegou num ponto que a gente acabou se deixando. A gente se deixando no modo assim, a gente parecia que não fazia mais sentido a gente ficar junto. Então a gente também não lutou contra essa força que vinha contra o nosso casamento, né? E nós tínhamos funcionários muito bons nessa época. Tínhamos funcionários que nos ajudaram muito, assim. Mesmo muitas vezes quando eu não pude ajudar, né, na verdureira, os funcionários, eles ajudavam muito. Ou então o Everton acabava se desdobrando, né, para fazer o que precisava. E ele era muito dedicado na verdureira, muito. Os clientes também gostavam muito. Eu me surpreendi muito também com a dedicação dele, porque era o primeiro comércio dele, né? Ele sempre falava em abrir um comércio. Então, assim, eu me surpreendi mesmo com a dedicação, com a forma como ele lidava com as coisas. Então, o máximo que eu podia fazer era dar toda a força que eu tinha para ajudar ele nessa fase, e era o que eu conseguia fazer, né? E foi o que eu fiz, assim, de todo o meu coração. Mas chegou num ponto que ele passava mais tempo na verdureira do que em casa. Muitas vezes ele não conseguia nem almoçar em casa. E nós tínhamos uma funcionária que era extremamente prestativa e muito boa mesmo, assim. E ela acabou ajudando ele de diversas formas quando eu não podia estar, inclusive com faxina e essas coisas assim. Então, o Everton acabou se aproximando dessa moça, dessa funcionária, e eu fui vendo isso, né? Eu fui vendo isso, acompanhando, mas eu não tinha forças para lutar contra isso porque achava que era assim mesmo, que apesar de eu me sentir, né, sendo deixada de lado, que foi um sentimento muito forte que eu tive, lógico, mas eu fui vendo aquilo tudo e fui deixando, e eu não conseguia lutar contra isso. Então eu fui deixando, fui cuidando das minhas coisas, fui ajudando ele na forma como eu podia, na forma como eu conseguia, e fui deixando as coisas acontecerem. E aí chegou no final do ano de 2014, realmente a gente chegou no nosso limite, assim, a gente achava que tinha chegado no nosso limite, né? E a gente conseguiu parar para conversar dia 24 de dezembro. Um belo dia para conversar, né? Mas foi nesse dia que a gente conseguiu parar para conversar. Porque ele fechou a verdureira mais cedo, né? Dia 25 ele não iria abrir. E eu também fechei o salão mais cedo. E aí a gente conseguiu parar para conversar. Só que nessa altura a gente já estava muito distante um do outro. Nessa altura já juntou muita coisa do passado. Quem tem um relacionamento de mais tempo aí sabe do que eu tô falando, né? Eu acredito que assim como aconteceu comigo, acontece com muitos casamentos. E aí, de repente, você não consegue confiar mais, de repente você acha que é assim mesmo, né? E porque acontece com todos os casamentos,
isso virou rotina, é normal para todo mundo. Então você acha que o teu caso é só mais um, né? E vai deixando rolar isso. E enfim, eu não tomei nenhuma atitude severa em relação a isso. Eu só cobrei dele, né? E eu usei nessa época algo contra ele, assim, que hoje eu reconheço que foi horrível, que foi péssima a minha colocação, mas eu acabei contando para ele desse sentimento que eu tive por uma outra pessoa, né, há um tempo atrás. Eu acabei contando para ele e eu cobrei dele o mesmo posicionamento. E com certeza, eu tenho certeza que para ele foi bem difícil, assim, na época. Até porque era uma pessoa bem próxima da gente, né? Só que eu meio que joguei na cara dele isso, assim. E falei pra ele que ele deveria conseguir fazer o mesmo, né? E de certa forma eu dei um tempo na minha cabeça, eu tava dando um tempo pra ele conseguir lidar com essas coisas todas. Mas não foi nada fácil, né? A gente tava com visita na nossa casa nessa época e a gente acabou fazendo de conta que tava tudo normal, né? Eu dei um tempo para a cabeça dele, assim, eu achei que com o tempo ele conseguiria resolver isso, mas a gente acabou decidindo se deixar, porque eu não conseguia aceitar isso, né? E ele achou que não que estava correto, né? É lógico que ele também não achou que estava correto, mas ele também não via outra saída, já que a gente estava tão distante e machucado já nessa fase. Como a gente estava com visita em casa, na nossa casa, a gente acabou fazendo de conta que a gente tava tudo normal. Então, o que aconteceu? Que a gente passou o Natal e o Ano Novo desse jeito. Nós dois separados, dentro da nossa casa, passando o Natal e Ano Novo junto, recebendo amigos na nossa casa e fazendo de conta que tava tudo bem. Não foi nada fácil, nada fácil, nada fácil, tá bom? Eu vou dividir, vou fazer mais um vídeo, porque senão esse daqui vai ficar muito longo, tá bom? Então, até o próximo vídeo.